muito conhecido meu. Assisti vários programas do Pinga Fogo com a sua presença, aquela sua voz ainda me lembrava. A sua presença sempre foi presente na minha vida. Curiosamente, eu não assisti o Pinga Fogo do Chico Xavier, não ouvi comentário nenhum desse programa, a não ser neste nosso evento. Nunca soube disso. E, no entanto, fiquei sabendo aqui coisas do Chico Xavier que eu nunca soube e que faz parte do meu interesse de conhecer as coisas. Em entender que Chico Xavier não é nada sobrenatural, é um indivíduo normal. Normal como todos nós. Só que por alguma coisa, ele é um indivíduo mais evoluído. A ciência não dá atenção para o Chico Xavier, porque tudo que se pode conhecer do Chico Xavier perturba o poder dominante. Não é possível, não se deixa conhecer, não se deixa divulgar. A tal ponto que toda a repercussão, como ele citou aqui, do programa, com só 10% de ausência de audiência, eu não assisti, eu não ouvi comentário, nunca soube, vou saber hoje pela primeira vez, a preciosidade de conhecimento que tem aqui dentro. E que tudo isso está dentro do conteúdo do que eu vou falar hoje à tarde. Isso dá para entender essa parte do chamado conhecimento científico que nos é sonegado. Não nos deixam saber. Eu tenho a impressão que o Saulo não conhece, por exemplo, um livro que é de 1970, de Lawrence Lechant, que é um grande psicólogo, pouco divulgado também, cujo título é O Médium, o Místico e o Físico. E este Lawrence Lechant demonstrando que estes três indivíduos pensam numa dimensão superior. São diferentes. O médium, o místico e o físico. Eles se identificam num outro nível de pensamento. E tudo isso aqui está escondido. Apesar da divulgação dele, ainda está escondido todo esse conhecimento necessário para a nossa evolução. Isto precisa continuar enquanto ele viver. Se ele está assim com 82 anos, imagine ele ainda com 102, como vai estar por aí ainda, podendo divulgar essas preciosidades, principalmente no mundo médico, tão obscurecido da realidade. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu queria complementar as considerações dele e passar a bola para você fazer os comentários. Exatamente essa questão do Chico, na época que estava começando, que foi para a mídia, etc. E então era uma coisa ainda desconhecida, e essa questão exatamente do preconceito, sempre que surge uma coisa nova e a pessoa já tem uma posição pré-determinada, né, e todos os setores também, da ciência, do jornalismo, etc., todo mundo. Tanto os professores também tinham muito prurido, vergonha de aparecer, que estavam pesquisando, né, que poderia comprometer a profissão, etc., quanto os próprios jornalistas também. Por exemplo, eu, nessa época, eu era fã do Nelson Gonçalves. E, naturalmente, Davi Nasser era uma pessoa conhecida para a gente, então, que a gente admirava também. E é um jornalista, né? E ele tinha era acompanhando o Erivelto Martins das músicas. Então, a gente conhecia bem o Davi Nasser. E, realmente, eu achei muito estranho quando o Davi Nasser tomou uma posição muito agressiva com o Chico, né? E eu nunca estava entendendo isso, só agora conversando aqui, que eu fiquei sabendo desse detalhe, então eu queria que você comentasse, justamente complementando essa questão também de cientistas, de jornalistas, tudo com preconceito em relação a fatos novos, né? A história do Davi Nasser, em verdade, ele indiretamente me sugeriu um dia procurar descobrir Chico Xavier como notícia. Eu era repórter no Rio de Janeiro e comecei, como disse os senhores, em 1956, numa rádio tradicional de jornalismo do Rio, já desaparecida, que já fechou há muitos anos, chamada Rádio Continental.
E 5 anos depois, a convite da Vinácia, eu fui participar de um programa por ele, muito bem produzido, por sinal, às terças-feiras, ao vivo, na TV Tupi do Rio de Janeiro, chamado As Grandes Reportagens. Como o Davi era uma pessoa mais velha que eu, que meus colegas, etc., então era uma reação natural do conselheiro nos nossos bastidores. Em determinado dia, conversando, ele disse para mim, numa conversa particular, e por isso que eu digo que ele me despertou para o Chico Xavier. Isso no ano de 61. Em determinada tarde, depois de uma certa pauta que eu havia feito, uma reportagem que eu estava voltando, uma reportagem vitoriosa no sul do Pará, com os índios, uma coisa bem complicada e muito perigosa, e que eu tive grande sucesso naquela época, acontecendo o primeiro trabalho que uma equipe de televisão havia feito numa aldeia de índios. Ele estava muito empolgado, mas em determinada citação que eu havia feito na matéria, ele conversando disse: olha, menino, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos. Alguns anos passados eu estive em Uberaba. Você já ouviu falar em Chico Xavier? Eu digo: não. Então eu estive em Uberaba e conversando lá, e eu com o Jean Manzon, que era a grande dupla de jornalistas, nós fizemos uma reportagem lá em 1940, ele não lembrava nem o ano direito, 44 ou 45, e o ano é 44, e eu fiz uma reportagem estrondosa, vendemos muita revista, foi uma repercussão extraordinária em todo o Brasil. Sabe os senhores que a revista O Cruzeiro era a mais vendida e era a única no país naquela época. E ele, Davi, então me disse, e eu fiz uma maldade com aquele homem de Uberaba, de Pedro Leopoldo, com o Chico Xavier. Eu não devia ter feito o que nós fizemos, mas era o meu estilo, era o meu estilo, era o estilo do Jean Manzon. Então nós vendemos muita revista, mas se eu pudesse, eu iria a ele falar do meu arrependimento. Nós temos que ter cuidado quando falarmos de pessoas e de instituições, para não denigrirmos a imagem de pessoas dignas e honestas. Um homem santo, um homem espetacular, que me deu grandes lições de humildade acima de tudo, como Chico Xavier, não merecia aquilo que eu fiz. Mas agora o arrependimento é tarde. Isso ocorreu em 1961. Eu ainda trabalhei mais 5 anos no Rio de Janeiro, dirigia uma rádio tradicional no Rio, era muito moço, já dirigia um departamento de jornalismo da Rádio Marique Veiga, a segunda maior emissora do país, e logo em 64, 3 anos depois disso, nunca fiz política, nunca fui filiado a nenhum partido político, mas fui o primeiro jornalista, por conta do meu estilo de jornalismo, caçado no país. Fui para o exílio, fui para a cadeia. Eu sei que 2 anos e 2 meses não joguei bomba na casa de ninguém, mas tinha apenas minhas ideias e o meu jornalismo puro, autêntico e honesto. Pois bem, fui cassado e proibido do exercício da profissão quando saí da cadeia em 66 e vim para São Paulo. Sabe os senhores da ligação total e absoluta de Chico Xavier com São Paulo. Chico sempre se referiu a São Paulo nesse mesmo pinga-fogo. Ele termina o primeiro programa agradecendo a São Paulo, ao seu povo, a guarida que sempre teve. Chico estava muito mais ligado a São Paulo do que a sua própria terra natal, a capital do seu estado, Belo Horizonte, a 40 quilômetros apenas da cidade onde ele nasceu. Então, estando em São Paulo, com aquela ideia da história que eu havia ouvido de Davi Inácio, eu comecei. E é isso, naturalmente, que o doutor Exalta querendo que eu comente com os senhores. Me interessar em fazer uma pauta e tentar o Chico Xavier. Durou muito tempo esta vontade. De 66, quando cheguei a São Paulo, até 68. Graças a uma reportagem que eu realizei na cidade, aqui próximo, também ligada à medicina, a cidade de Itapira, o Instituto Américo Bairral, onde a medicina no campo da psiquiatria é um dos mais avançados no mundo, é uma obra espírita. Quando eu fiz em 66, quebrando também um tabu, a primeira reportagem mostrando o trabalho daqueles espíritos aqui no Instituto Américo Bairral, que continua funcionando na cidade de Itapira, eu me credenciei junto a Chico Xavier, através daqueles espíritas, para conseguir um contato com ele. O que ocorreu em maio de 68, depois de sozinho conversar longas horas com o Chico Xavier, ele permitiu que eu levasse equipe e câmeras e realizasse essa primeira entrevista que eu mostrei aos senhores. Então, em verdade, Davi Inácio, que denigriu a imagem do Chico, que fez o escândalo que fez, que vendeu muita revista, e que um dia se mostrava arrependido, sem declarar isso publicamente diante das câmeras, me havia declarado e aguçado a vontade de eu fazer uma coisa séria. Em verdade, dentro do meu sentimento de profissional, parece que estava uma cobrança. Você, pelos diários associados, os diários associados,
A Tupi pertencia aos diários e emissoras associados, como a revista O Cruzeiro também. E parece que dentro de mim uma luzinha acendia e dizia: você tem que reparar o erro do seu colega de 44, o que eu consegui em 68.